Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo da Igreja Matriz São José do Avaí e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, a salvação das almas, a edificação da Igreja e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós, Mamãe da Igreja e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos, já nos encomendamos a Deus. Agora vamos fazer o nosso vídeo de hoje com a graça de Deus. Eu vou atender mais uma vez ao meu amigo João Batista, que colabora muito com a gente, com o nosso canal, além de ser um telespectador assíduo do nosso programa, do nosso canal. Ele sempre me ajuda colocando temas, pedindo temas para me abordar aqui. Eu venho pedindo a vocês, né, que primeiro que se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Você que me assiste, você que tem grupos de WhatsApp, né, você que tem grupos da igreja, compartilhe esses vídeos, peça para as pessoas se inscreverem, deixe o seu like, e também dê aí sugestões de temas para a gente poder abordar aqui. Às vezes tem muitos temas aqui que às vezes você tem dúvida, e às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Eu acompanho muito o programa Pergunte e Responderemos, do professor Felipe, e lá ele recebe inúmeras perguntas de dúvidas de pessoas. Então, eu sei que o nosso povo tem muita dúvida, então deixa aí nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu abordasse aqui. Eu abordo qualquer tema da fé católica. O que você não entende da igreja? O que você gostaria de aprender mais? Isso eu sei, mas eu gostaria de aprofundar mais. Deixa aí nos comentários aí. Se cada um que me segue deixa aí uma sugestão, nós teríamos bastante assunto, bastante temas, né? Variedade de temas para a gente poder abordar aqui. Porque nós temos muitos gente novas, né, que se inscrevem. Então às vezes tem um assunto que eu até já falei lá atrás, mas as pessoas não eram inscritas ainda. Então talvez eu tenha que fazer, né, um novo vídeo falando de mais coisas daquele mesmo assunto. Então não tem problema, tá? Você pode colocar aí o que você quer saber sobre a fé católica e eu vou tentar te ajudar.
O que tiver no meu alcance, se eu souber, eu farei. Se eu não souber, vou estudar. Depois a gente faz. Tá? Então, o meu amigo João Batista, ele já tinha pedido para mim fazer um tema muito importante para a nossa fé católica, que muitos católicos não entendem, não têm dúvida, tem dúvidas sobre isso. Tá? O que é a infalibilidade do Papa? Você já ouviu falar nisso? Tá? A igreja tem isso como um dogma de fé, sabia disso? É um dogma de fé. Foi proclamado no Concílio Vaticano I, em 1870. A igreja proclamou como dogma de fé que o Papa e a igreja são infalíveis. O que é isso? Tá? O que é infalível? Então, o que é infalibilidade papal? Ok? Então eu quero explicar um pouco sobre esse assunto. É uma palavra até difícil de falar. Infalibilidade. O que quer dizer isso? Que muita gente confunde com impecabilidade. E eu quero também explicar um pouco sobre isso. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? A igreja e o Papa são infalíveis, mas não quer dizer que eles não tenham pecado. Tem. A igreja não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da igreja. Mas os pecados dos filhos da igreja não tiram a santidade da igreja. E o Papa, por ser infalível, o pecado dele não tira o poder que Jesus deu para ele. Entendeu? Então vamos explicar tudo isso, você vai entender. Ok? Por que a igreja e o Papa são infalíveis? Quando que o Papa e a igreja não erram? Duas perguntinhas aí. Tá? Primeira coisa, por que a igreja e o Papa são infalíveis? Mas para você entender, você tem que entender o que é isso. Tá? Quando que o Papa e a igreja não erram? Ok? Veja, entenda uma coisa. Vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Que eu já dei aqui algumas vezes, mas talvez alguém não assistiu. Se um juiz der uma sentença, a sentença dele é válida, independente se ele está em pecado ou não. Ele pode ser um juiz adúltero, ele pode estar traindo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o juiz esteja traindo a esposa. É um pecado, ele está em pecado. Mas ele vai lá pro tribunal e ele dá uma sentença. A sentença do juiz vale? Claro que vale. E você não pode contestar. Ah, eu não quero essa sentença porque o juiz está traindo a mulher dele. Você não vai ganhar. Por quê? O poder do juiz é uma coisa, vem do Estado. O pecado dele é dele, que ele é um homem. Ele é um homem pecador. Mas o poder dele, o pecado não tira o poder do juiz. Por quê? O poder dele não vem dele, vem do Estado. O Papa é a mesma coisa. O Papa, ele é um pecador, ele também se confessa. Mas o pecado não tira o poder dele de vigário de Cristo, representante de Cristo, sucessor de Pedro. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o pecado do Papa não interfere na parte doutrinária. Outra coisa que você tem que entender, a igreja e o Papa, eles só são infalíveis, eles só não erram, já estou respondendo a pergunta, em termos de doutrina, fé e moral. Se ele falar de política, ele pode errar. Se ele falar de medicina, ele pode errar. Se ele falar de matemática, ele pode errar. Física, química, biologia. Isso aconteceu na história da igreja. Ciência. Quantas vezes o Papa já errou na questão de ciência? Entendeu? Porque ele não é infalível. Então o Papa ele só não erra em termos de doutrina, fé e moral. Aí ele não erra. Quando o Papa proclama um dogma de fé, tá? Aí ele não pode errar, porque aí ele tem assistência do Espírito Santo, que age nele e não deixa ele errar. Quando o Papa canoniza um santo, aí ele não pode errar, porque ele tem assistência do Espírito Santo. Entendeu? A igreja é a mesma coisa. Quando a igreja ministra, por exemplo, um sacramento, o sacramento vale? Vale.
Se um padre tiver um pecado e ele for lá celebrar a missa vale? Vale. O pecado não tira o poder do padre. Para ele sim, Deus vai cobrar isso dele, porque ele está em pecado. Mas o sacramento acontece. Mesma coisa o padre, por exemplo, é a mesma coisa do juiz que eu acabei de falar. Vamos supor que o padre vai atender uma confissão. Vai lá, eu vou lá me confessar com o padre, só que o padre está saindo com uma mulher. Ele sabe que o padre não pode fazer isso. Vamos supor que ele acabou de sair com a mulher e foi me confessar. O meu pecado foi perdoado. O padre, se ele me deu absolvição, mas ele não está em pecado? Ele está em pecado, ele pecou. Mas o pecado dele não tira o poder que Deus deu para ele. As mãos dele são ungidas para abençoar o sacramento da confissão. Então, se ele me deu perdão, eu estou perdoado. Agora, ele está em pecado. Ele também tem que se confessar. Entendeu? Então, o pecado da igreja, dos filhos da igreja e do Papa, não tira a infalibilidade deles. Porque uma coisa é a pessoa humana deles. Entenda isso. O Papa é um ser humano. Mas outra coisa é o poder que ele tem quando ele é ordenado. Isso vem do sacramento da ordem. E o sacramento da ordem vem da sucessão apostólica, dos apóstolos, que vem de quem? De Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16. Olha aí. Então, Deus enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Então, Jesus deu esse poder para a igreja. Agora, se eles usarem mal isso, tá? Aí é problema deles. Né? Eles vão depois acertar as contas com Deus. Mas o poder sagrado deles, eles não perdem isso. Gente, isso é tão sério, isso é tão louco, entre aspas, que um padre, até se ele largar a batina para se casar, ele continua padre. É um sacramento que não se apaga. Ele continua padre, mesmo não exercendo mais. Ele não pode exercer mais, porque ele não pode se casar. Mas ele continua padre. O poder dele, se ele atender ele não pode mais atender confissão, mas se ele atender, a confissão vale. Ele não pode mais ministrar a unção dos enfermos, uma pessoa que estiver morrendo. Mas se ele ministrar, a pessoa está perdoada. O sacramento vale. Entendeu? Olha só o poder sagrado que tem o Papa e tem a igreja. Mas isso não vem deles, entenda isso. O poder não vem deles. Eles recebem esse poder que vem dos apóstolos, e dos apóstolos vem de quem? Jesus Cristo. Tá? Por isso que a igreja ensina que o padre, o bispo, né, e o Papa, eles celebram, eles ministram os sacramentos e todas as bênçãos sacramentais na pessoa de Cristo. Quem celebra a missa não é o padre, é Cristo através dele. Quem que abençoa no sacramento da confissão não é o padre, é Cristo. Por isso que vale. Se o poder fosse dele, não valia. Mas o poder não vem dele, tanto que ele fala, né, em meu nome, não fala em nome dele, fala em nome da igreja, em nome de Cristo. Pelo poder que me foi dado. Olha aí, ele fala isso na confissão. Pelo poder que me foi dado, ou seja, vem do alto, vem de Cristo, não vem dele. Por isso que vale. Então, isso que é infalibilidade papal. Tá? É por isso que o Papa não erra quando ele fala uma doutrina. Um dogma de fé. Quando o Papa proclama um dogma de fé, que eu já fiz aí vários vídeos, um vídeo sobre isso. Quais são os dogmas da nossa igreja? Só o Papa pode dizer que aquilo ali é um dogma. A Santíssima Trindade, a virgindade de Nossa Senhora e várias outras coisas. Só ele pode dizer, só ele pode falar essas coisas. Ok? Então, gente, isso não tem nada a ver com o pecado dele.
Então, infalibilidade não tem nada a ver com impecabilidade. Ok? A igreja é santa, mas ela é formada de homens pecadores, olha aí. Então, quem erra é os filhos da igreja, não é a igreja não pode errar. O Papa não pode errar. Quando ele fala de doutrina, quando ele prega, né, uma doutrina, por quê? Porque se ele errar, ele vai nos levar para o inferno. Em vez da gente ir para o céu, nós vamos para o inferno. Então, Jesus não deixa que ele erre o caminho, ok? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui uns textos bíblicos da onde que a igreja tira a infalibilidade do Papa e da igreja, de uma forma geral, tá? Primeira coisa, Jesus fala lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso ele fala para os apóstolos lá no cenáculo. Anote esses textos aí para você ler depois. Mateus 28:20 é o último versículo do Evangelho de São Mateus. Jesus reunido com os apóstolos, ou seja, a igreja, Jesus fala para eles: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Jesus está na igreja. Aí eu te pergunto, se Jesus está na igreja, porque ele falou isso para Pedro e para os apóstolos reunidos, eles estavam reunidos, os apóstolos junto com Pedro, ou seja, o Papa junto com a igreja. Pedro é quem? É o Papa. E os outros apóstolos são quem? A igreja, os bispos, os padres, os sacerdotes. Jesus disse: estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aí eu faço uma pergunta para você, deixa aí essa pergunta. Se Jesus está na igreja até o final do mundo, a igreja é dele. Ele fundou. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus é Deus. Se Jesus está na igreja, Jesus vai deixar a igreja errar o caminho? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lutero falou isso. Tá? Jesus diz lá em Mateus 16:18 e Mateus 18:18, esses dois textos, gente, você tem que gravar. Mateus 16:18 e Mateus 18:18. Dois textos. Jesus fala a mesma coisa. O que vocês ligarem na terra. Em Mateus 16:18 ele fala só para Pedro, o Papa. Em Mateus 18:18 ele fala para os apóstolos, ou seja, a igreja. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Aí eu te pergunto, pode entrar alguma coisa errada no céu em termos de doutrina? Então Jesus mentiu. Então o Lutero, ele disse que a igreja errou o caminho. Ele disse isso. A igreja católica errou o caminho, inventando um monte de doutrina que Jesus não ensinou. Eu vou até citar aqui a missa. Diz ele que a igreja inventou a missa, tá? Diz ele que a igreja inventou a Eucaristia, os sacramentos, a confissão, a intercessão dos santos e muitas outras coisas, purgatório, né? E várias outras doutrinas. Segundo ele, a igreja inventou, a igreja então errou o caminho. Aí eu te pergunto, 1500 anos a igreja errou? Engraçado. Depois de 1500 anos, chega um homem aqui, chega uma pessoa aqui e fala que está tudo errado. Não existe missa, não existe santo, não existe igreja, não existe papa, não existe purgatório, não existe eucaristia, não existe confissão. 1500 anos a igreja errou, foi todo mundo para o inferno. Porque se a igreja errou, não é? Então essa promessa de Jesus não se cumpriu. Então Jesus abandonou a igreja, foi tirar férias? Deus tira férias? Gente, para mim aceitar o argumento de Lutero, eu tenho que chamar Jesus de mentiroso. Então ele é mentiroso, sinceramente. Então ele não cumpriu esses textos que eu acabei de falar. Ok?
Olha só o que ele diz em João, tá? João capítulo 14, versículos de 15 a 17. Jesus falando: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Paráclito, o Espírito Santo, para que fique eternamente convosco. Jesus falando para os apóstolos. Então o Espírito Santo dentro da igreja deixou a igreja errar, ensinar um monte de coisa errada durante 1500 anos. É o Espírito da verdade. Olha o que Jesus está dizendo, gente. O Espírito Santo que está na igreja é o Espírito da verdade. Então a igreja não mentiu. Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha aí. Se o Espírito Santo que guia a igreja, é a alma da igreja, está na igreja, deixou a igreja errar o caminho, ensinar um monte de coisa errada durante 1500 anos. Ah, que coisa linda. E tem mais. João 14, 25. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Jesus falando para os apóstolos. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 25. Ensinar-vos-á no futuro, gente. Tem outro texto que Jesus vai dizer, João 16, 12, 13, completando aquilo que eu já falei. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Jesus não ensinou tudo para os apóstolos. Ele está dizendo: tem muita coisa ainda que eu preciso ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. No futuro. Então, gente, o Espírito Santo continua ensinando a igreja. Jesus não ensinou tudo. Entendeu? Então, o Espírito Santo foi ensinando para a igreja. Não é? Sobre a missa, sobre o purgatório, sobre os santos e várias outras doutrinas. Está claro nos textos que eu acabei de citar. Então, como é que a igreja errou? Gente, se a igreja e o Papa erra, nós estamos tudo fritos. Está todo mundo no inferno. E não é isso que Jesus está prometendo, não é isso que ele está falando. Entendeu? O erro de você abandonar a sua fé católica, gente, graças a Deus tem gente acordando. Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo. Muita gente está estudando isso aqui que eu estou falando e está voltando para a igreja. Igrejas lotadas de novo, graças a Deus. Milhões de pessoas aí em Aparecida, né? No Terço dos Homens aí, fiquei encantado de ver. Com Frei Gilson. Mais de 2 milhões de pessoas rezando com Frei Gilson na quaresma, 4 horas da manhã. E muita gente voltando, que deixou a igreja, está voltando. Eu estou recebendo muitos testemunhos de pessoas que abandonaram a fé católica e agora estão retornando. Porque está estudando isso tudo que eu estou falando aqui. Estude, meu irmão, minha irmã. Se você estudar, você vai ver onde está o erro. Não está na igreja. A igreja não pode errar. O Papa não pode errar. Tá? Com todos os erros humanos. Eu não estou falando. Quando ele falar de política, de ciência, aí tudo bem, ele pode errar. Você pode até discordar dele com carinho. Tá? Também não vai esculhambar o Papa também. Igual eu via muito pessoal fazer com o Papa Francisco. E às vezes até com o Papa Leão XIV também. Se não é de doutrina, você não precisa concordar com ele, mas com respeito. Ele é o vigário de Cristo, ele é o sucessor de Pedro. Cuidado com o que você está falando, ele é ungido de Deus. Seja ele, seja um padre, né, qualquer um. Agora, você não é obrigado a concordar com ele. Agora, em termos de doutrina, é por isso que agora eu vou falar para você católico. Você católico,
que fica duvidando da igreja, do que o Papa ensina, aí, infelizmente, agora eu tenho que falar para você. Você não é um bom católico, você não é católico, você é católico de BGS, é católico de boca. O católico não duvida de nada que a igreja ensina, em termos de doutrina. Entenda o que eu estou falando. Fé e moral. O que está na Bíblia e o que está na tradição. Quem interpreta a Bíblia e a tradição? A igreja, o magistério da igreja, o Papa e os bispos. Por isso que Jesus deixou eles. Você acha que a Bíblia caiu do céu? Infelizmente tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu. Outro erro do Lutero. Ah, eu interpreto a Bíblia. Meu Jesus amado, nós estamos vendo aí a desgraça que é. Mas tem gente acordando também para isso. A Bíblia é um livro dificílimo de entender. Você vai querer interpretar a Bíblia sozinho? Você vai errar, meu irmão. Eu que fiz 3 anos de teologia, eu jamais vou interpretar a Bíblia sozinho. Eu não tenho essa capacidade. Eu fiz 3 aninhos de teologia só. E eu quero saber mais do que a igreja, que tem 2000 anos? Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, entenda isso que a gente está falando. Tá? Então, entender o que é infalibilidade não tem nada a ver com impecabilidade. Infalibilidade é aquilo que a igreja ensina em termos de doutrina. Tá? Não tem nada a ver com política, igual nós estamos vendo aí agora, os padres aí falando de política. Isso aí, gente, né? Vocês podem discordar à vontade. Eu discordo de muitos padres. Tá? Ninguém é obrigado a concordar com o Papa, com o padre, em termos de política. Nós estamos falando em termos de doutrina. Aí não, a igreja não erra. Ok? Isso foi proclamado no Concílio Vaticano, como eu já ensinei, no Concílio Vaticano I, em 1870, pelo Papa Pio IX. Ele proclamou como dogma de fé a infalibilidade do Papa em termos de fé e de moral. Só isso. É o que está no catecismo da igreja. Nós estamos estudando o catecismo. Ali não tem erro. Por quê? O que é o catecismo, gente? O catecismo da igreja católica é a explicação da doutrina, da Bíblia e da tradição. E esse é o catecismo. Ali não tem erro de doutrina. Por isso que a igreja ensina: devore o catecismo. Tá? Devore o catecismo. Pintou dúvida? Tá com dúvida? Chame alguém para tirar. Um padre, um diácono ou um leigo preparado. Mas estude, porque ali é a nossa regra de fé, a nossa doutrina. Ok? A igreja é tão maravilhosa em relação a isso. A prova que a igreja não erra em termos de doutrina, vou te dar alguns exemplos aqui. Tá? A igreja já realizou 21 concílios. O que é um concílio? É uma reunião que o Papa faz, ok? Com todos os bispos do mundo, para poder combater uma doutrina, uma heresia na igreja. Tá? Nunca um concílio revogou uma decisão de um outro concílio. Nunca. Sabe quantos papas a igreja já teve? 267 papas. Nunca um papa revogou uma doutrina de um outro papa. Porque o Espírito Santo, ele não se contradiz. O Espírito Santo não pode ensinar uma coisa no primeiro século e depois no século 10, 15, 20 ensinar outra. Como eu vejo aí muita gente querendo que a igreja muda. Por que a igreja não muda? Por causa disso. Porque a verdade não muda. Aquilo que é verdade é verdade. O que muda? É a mentira. A mentira muda, mas a verdade não muda. Jesus diz: a verdade vos libertará. Então, como é que a igreja vai mudar uma doutrina, sendo que é uma revelação de Deus de 2000 anos? Por isso que a igreja nunca mais ela volta atrás naquilo que ela proclama como dogma. Santíssima Trindade. A igreja não volta atrás. Tem gente que não acredita. A igreja não vai voltar atrás. Os dogmas de Nossa Senhora. A igreja não vai voltar atrás. A intercessão dos santos. A igreja não vai voltar atrás.
Entendeu? Então, gente, aquilo que é dogma de fé, o purgatório, a igreja não vai voltar atrás. Você pode ver, a igreja ensina isso desde o primeiro século, no século X, século XX, e vai continuar ensinando até Jesus voltar. Não adianta. Ok? Então, gente, entenda isso. Tá? Se não tivesse, se não fosse isso, né, nós não teríamos a Bíblia como nós temos hoje. Quem que definiu os livros que entrariam na Bíblia? O Papa junto com a igreja, no século IV. Porque até o século III tinha muita perseguição à igreja. A igreja só teve liberdade de culto a partir do século IV, com Constantino. Então a igreja ali definiu o cânon da Bíblia. Nenhum livro da Bíblia traz o índice da Bíblia. Nenhum. Houveram muitos livros apócrifos que não entraram na Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo. Então, quem que colocou para nós a Bíblia com 73 livros, desde o primeiro século? O Papa e os bispos. Agora, se você não acredita na igreja, você não devia acreditar na Bíblia. Eu já falei isso aqui muito, principalmente para os católicos, aqueles que abandonam a igreja. Ah, eu creio na Bíblia. Se você crê na Bíblia, você tem que crer na igreja. Quem te deu a Bíblia foi a igreja, meu irmão, minha irmã. Principalmente o Novo Testamento. Já existia o Antigo, mas o Antigo Testamento vem dos judeus. Até o Antigo Testamento a igreja juntou com o Novo e formou o que a igreja chama de cânon da Bíblia. Agora, como é que você pode dizer que acredita na Bíblia e não acredita na igreja que te deu a Bíblia? Se não fosse a igreja, você não teria a Bíblia. Bonitinha, com 73 livros. Foi a igreja, foi o Papa e os bispos. Na época de Santo Agostinho, de São Jerônimo. Foi na época deles, que a igreja fechou o cânon da Bíblia, né, e montou os livros inspirados. E colocou para nós. Entendeu? Então, gente, é coisa pra gente pensar, tá? Por que Jesus instituiu então a igreja e Pedro e deixou para eles essa infalibilidade? Para quê? Para que eles pudessem preservar a doutrina, que a Bíblia chama de sã doutrina. Depois você lê. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. O cuidado dos apóstolos em preservar a sã doutrina. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Tá? Para combater o perigo das doutrinas estranhas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dos falsos doutores. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. E guarda o depósito da fé. 1 Timóteo 6, 20. Olha aí. Agora, esse texto aqui você tem que guardar. Presta atenção. Tá? São Pedro insistiu no perigo dos falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Gente, hoje existem mais de 20 mil seitas. Olha o que a Bíblia diz há 2000 anos atrás. E está acontecendo hoje. O perigo dos falsos profetas, falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Olha que palavra dura. Depois você lê na sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Então, meu irmão, minha irmã, você largar a igreja de Cristo para ir para a seita, essas seitas que nós estamos vendo aí, que essas doutrinas malucas que a gente está vendo aí, que não pode isso, que não pode aquilo. Você tem que guardar o sábado em vez de guardar o domingo. Você não pode doar sangue. Você não pode comer carne de porco. Você não pode comer chouriço. Pelo amor de Deus, gente. Jesus disse que não é aquilo que entra que mancha o homem, é aquilo que sai.
Você pode comer de tudo, com moderação, claro. Mas isso aí não tem nada a ver. A vida não está no sangue, a vida está na alma. Nós temos que guardar o domingo e não o sábado. Você não é judeu. Então, olha só, as pessoas às vezes deixam a igreja de Cristo para frequentar esse tipo de lugar. Esse monte de seita que nós estamos vendo aí. Aí eu te pergunto, para encerrar, nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje. A Igreja Católica ensina que o dia do Senhor é o domingo. As seitas ensinam que é o sábado. Existem duas verdades? Que eu saiba, só existe uma verdade. A verdade que liberta, é uma só. Então, a igreja ensina que o nosso dia santo é o domingo. As seitas, tem seitas ensinando que é o sábado. Onde está a verdade? O Papa já disse que é o domingo. Eu já mostrei para você que ele não erra. E você vai largar a igreja para ir para essas seitas? Só estou te dando um exemplo. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e que você tenha mais gosto de ser católico. E você está seguindo uma doutrina de 2000 anos. Tá? E outra coisa, tenha respeito pelo Papa. Ele é ungido de Deus. Tá? Outra coisa, eu quero encerrar falando sobre isso. Não importa o jeito do Papa, não importa o jeito do padre. Tem uns que são mais extrovertidos, tem uns que não. Tá? Ninguém é igual a ninguém. O Papa Leão XIV é de um jeito, o Papa Francisco era de outro, João Paulo II era de outro, Bento XVI era de outro. Padre é a mesma coisa, o padre A é de um jeito, o padre B é de outro, o bispo é de um jeito, o bispo Dom Roberto agora, Francisco, é de um jeito, o bispo Dom Roberto Guimarães, que era o anterior, era de outro jeito. E tem gente que fica, eu não gosto desse bispo, eu não gosto desse papa. Gente, você não tem que gostar dele pelo jeito dele. Ele está ensinando direitinho? O padre está celebrando a missa? O bispo está celebrando os sacramentos, está dirigindo a diocese, o Papa está dirigindo a igreja corretamente. O que interessa para nós é isso, é a doutrina, é os sacramentos. Tá? Se ele é simpático, se ele não é simpático, isso é problema dele. Isso não é da nossa conta. Tá? Não está escrito ali que o Papa tem que ficar sorrindo, tem que ser bonzinho, não. Gente, cada um é de um jeito, ninguém é igual a ninguém. Você que é pai, você que é mãe, você pode ter 10 filhos, os seus 10 filhos não são iguais. Tem um filho que é de um jeito, tem um filho que é de outro. Na igreja é a mesma coisa, gente. Tem padres que é de um jeito, tem bispos que são de um jeito. Os papas é a mesma coisa. O importante é de serem fiéis a Deus e fiéis à doutrina. E defenda eles desses falsos profetas que ficam dizendo aí, por exemplo, que o Papa é a besta, que o Papa é um anticristo. Aí você tem que defender a igreja, você tem que defender o Papa. Aí você tem que defender. Nunca aceite novelas, filmes que ficam aí denegrindo a imagem do Papa. Igual as novelas da Record aí que eu já vi, colocando o Papa lá como a besta do Apocalipse, como o anticristo. Essas seitas aí também que ficam falando a mesma coisa. Toda vez que morre um Papa é a mesma coisa. Agora vai vir o último Papa, o anticristo. Que anticristo coisa nenhuma? Não sabe nem o que é anticristo. Não sabe nem o que é a besta do Apocalipse. Entendeu? Então é o que eu estou falando, mas é o quê? É o que o Lutero falou, pega lá um texto da Bíblia, interpreta do seu jeito e os bobos ficam caindo. Fica acreditando nessas lorotas. É o último Papa. Que último Papa? Ninguém sabe quando vai ser o último Papa. Não é? Quantas asneiras eu vi quando o Papa Bento XVI renunciou, quando o Papa Francisco morreu, não é? Que agora vai vir um Papa negro, que vai vir um Papa isso, né? Que vai vir um Papa aquilo, que vai... Acabando que veio um que ninguém sabia. Ninguém conhecia o Papa
Leão XIV, eu vou ser sincero, eu não conheci. Tô encantado com o Papa Leão XIV. Um homem, para mim, é maravilhoso. Todos os papas, para mim, são maravilhosos. Entendeu? Mas é um homem diferente. Mas é diferente do Papa Francisco? É um homem mais rígido do que o Papa Francisco, já era mais maleável. Estou falando do jeito. Mas em termos de doutrina, ele é até mais conservador do que o Papa Francisco, que era um pouco mais liberal. É o que eu estou falando, cada um tem um jeito. Que Deus abençoe a todos. Vamos rezar pelo nosso Papa, pelos nossos bispos e pelos nossos sacerdotes, né? E a igreja vai seguir o seu caminho aí até Jesus voltar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.